Estamos com o sinal do ministro Fernando Haddad falando neste momento. Vamos acompanhar. As regras do Inmetro, sem atenção à ANP, no caso da Agência Nacional de Petróleo, enfim. É realmente um esquema criminoso que, inclusive, pode servir para lavagem de dinheiro. Então, é muito grave. Eu sou da opinião, desde que assumi a Fazenda, de que a Receita Federal tem muito a contribuir com o crime organizado, desde que se dê a ela os instrumentos, como esse do devedor contumaz. E uma outra coisa que nós estamos reivindicando junto ao CNJ, ao Conselho Nacional de Justiça, é que liminares, sobretudo no âmbito aduaneiro, não sejam concedidas antes da Receita ser ouvida. Porque quando a Receita leva ao juiz o que de fato está acontecendo, o juiz efetivamente não tem razões para conceder liminar, cuja eficácia acaba atrapalhando a investigação que é feita pela Polícia Federal do crime que foi detectado pela Receita Federal na sua fiscalização. Como a Receita fiscaliza, a aduana fiscaliza as atividades econômicas, ela acaba tendo um acesso natural a eventuais indícios de fraude, de crime, como é o caso da interposição fraudulenta, que é você usar pequenas empresas laranja para acabar desviando a atenção da Receita do foco de quem efetivamente está recebendo a mercadoria adulterada, a mercadoria subfaturada e assim por diante, né? Mas o uso dessas empresas pequenas, No momento, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, sobre a operação feita pela Polícia Federal. A empresa fecha sem o pagamento de impostos, entendeu? Você não consegue ter uma abertura contínua de CNPJs novos e os tributos nunca são recolhidos, justamente em virtude desse expediente. Abre e fecha a empresa, e a empresa que está operando o esquema, essa não fecha, mas está se valendo daquelas que fazem, às vezes, de uma empresa séria, razão pela qual, inclusive, hoje, a Receita Federal está emitindo uma portaria, uma instrução normativa, que vai disciplinar o desembaraço antecipado, porque essa era uma das estratégias que eles usavam para desembaraçar a mercadoria num determinado porto do Brasil e entregar a mercadoria em outro, já desembaraçada, onde a Receita já perdia, já tinha feito o desembaraço em outro local, perdia a oportunidade de fazer a conferência da mercadoria. Então quer dizer que, assim, que essas operações, elas usam de prestes da legislação e acabam dando uma certa verniz de legalidade que dificultaria... Que dificulta. É isso. É em função disso que a instrução normativa vai ser expedida hoje. A lei do devedor contumaz é muito importante, ela está há 8 anos em tramitação. Nós estamos desde o primeiro dia desse governo pedindo para que o Congresso aprecie a lei, porque é uma ferramenta fundamental para que nós possamos combater esse tipo de crime. Agora, esse núcleo de fraude estruturada, de combate à fraude estruturada, vai se transformar com a aprovação da MP 1303, que muda uma série de questões burocráticas, numa delegacia. Então, nós vamos institucionalizar a inteligência que foi criada nos últimos 2 anos para colaborar com os agentes de combate ao crime. Nós vamos dar mais subsídios para a Polícia Federal, mais subsídios para o Ministério Público dos Estados e para o Ministério Público Federal, para que esse tipo de combate tenha mais eficácia. Então, a Fazenda está entrando, o Ministério da Fazenda, desde 2003, está trabalhando nisso, mas nós estamos colhendo agora os frutos dessa ação. A Receita tem muita inteligência instalada, pode se colocar dentro das suas atribuições, que é de fiscalização, essa inteligência à disposição dos investigadores, para que depois o Ministério Público possa punir essas pessoas, desde que se aperte um pouco a legislação sobre o devedor contumaz, que é uma peça essencial desse esforço que está sendo feito para coibir essa prática. E o setor de combustíveis foi escolhido por razões óbvias. Ele é o que mais está sendo usado,
né, para esse tipo de atividade. Então você tem as redes de distribuição, os postos de gasolina, os caminhões que foram apreendidos no dia 28 de agosto. Você tem uma rede aí praticamente nacional, né, que dá suporte à lavagem de dinheiro e ao crime organizado. Aí estamos acompanhando o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, falando sobre a Operação Cadeia de Carbono, uma operação que reteu cargas avaliadas em 240 milhões no Rio de Janeiro e em São Paulo também. Ao longo da programação a gente volta com esta informação a respeito desta operação.